Olá, estamos ao vivo pelo Instagram, pela sala do workshop. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Vamos aguardar os demais inscritos e já iniciamos a nossa live. Boa tarde, Lucília, seja bem-vinda. Oi, Cláudia, Cristiano. O link da sala está na bio. Aí vocês podem acompanhar as imagens e todo o conteúdo. Olá, Renata, seja bem-vinda. Acompanhando o pessoal entrando aqui pelo Instagram. Nós temos a sala em que as pessoas já fizeram a inscrição para o workshop. Então, o pessoal está entrando com o link. Peço para que vocês acessem o link. Oi, Marcília. Olá, Laura, seja bem-vinda. Nessa tarde, falaremos sobre cuidados com o bebê. Vamos descomplicar os cuidados com o seu bebê e garantir um desenvolvimento saudável no primeiro ano de vida. Olá, Vivian. O link da sala está na bio. Vocês podem mudar o canal para acompanhar a live, que aí vocês conseguem também acompanhar o material de apoio e as imagens, quem está aí pelo Instagram. Já deixaram aí do lado a garrafa de água, o papel, caneta para fazer as suas anotações. Quem não pegou ainda, pode correr e trazer o seu material de apoio. Vamos aguardar só mais 2 minutos e aí nós iniciamos, que o nosso tempo aqui também é um tempo planejado. Oi, Lu. Oi, Keila. Sejam bem-vindas. O link da sala para vocês poderem acompanhar o material de apoio está na bio do Instagram. Então, fiquem à vontade. Quem quiser mudar o canal, podem ir para a bio. Oi, Milkia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Garrafinha de água, papel, caneta para as anotações. Deixem material fácil. Nós já vamos começar. Olá, Yasmin. Seja bem-vinda à sala. Olá, Mariângela. Seja bem-vinda. Oi, Mayra, seja bem-vinda ao workshop.
Temos o link da sala na bio. Quem quiser mudar o canal e sair do Instagram, fiquem à vontade para ir para a nossa sala fechada, tá? Então, o pessoal do grupo já deve estar acessando. Eu vou começar, primeiramente, agradecendo a participação de vocês, o aceite do convite para participarem dessa tarde, uma tarde de aprendizado, uma tarde de reflexão. E eu me chamo Fernanda, para quem não me conhece. Eu vou acompanhar vocês em cerca de 50 minutos, 60 minutos, nós estaremos aqui conversando. Também estou aqui de olho no chat, a gente está também pelo Instagram, que ficou o link na bio, e as pessoas vão entrando na sala. Então, hoje, o tema do workshop é Descomplique os cuidados com seu bebê e garanta um desenvolvimento saudável no primeiro ano de vida. Nessa tarde, eu vou te mostrar como é possível ter uma maternidade segura e evitar erros comuns. Como você pode cuidar do seu bebê com todo amor e carinho, com orientações atualizadas. E como começar a fazer tudo isso sem sair de casa, com medidas simples e baseadas em evidências. E também com um pouco de humor, porque a maternidade, ela precisa também ser levada com um pouco de leveza, não com tanta rigidez. Para quem que é esse evento? Então, todos vocês que aceitaram o convite e que também desejam cuidar do seu filho com autonomia e segurança, para você que é mãe de primeira viagem e está em busca de conhecimento, para você que já teve filho, mas quer se atualizar, e para você que é um familiar, que conhece alguém que teve bebê ou que está gestando, que é pai e que vai estar fazendo parte da rede de apoio de cuidado com esse bebê. Então, todas as pessoas precisam também fortalecer essa mãe, porque uma mãe bem orientada, uma mãe protagonista, ela é dona de suas decisões, mas ela também precisa de pessoas ao redor dela que fortaleçam ela nesse cuidado e que mostrem que sim, ela é capaz de cuidar do seu bebê. Primeiramente, vou trazer para vocês um pouco da minha trajetória, da minha jornada, para que vocês entendam por que cheguei aqui, por que estou aqui nesse domingo à tarde com vocês. Então, quem sou eu? Eu sou Fernanda Vandresen, uma menina que não foi desde pequena o sonho dela ser enfermeira. Eu sempre gostei muito de dançar, de fazer outras atividades, tanto que quando eu fiz a inscrição para o vestibular para enfermagem, a minha mãe disse que ela já estava preparada para que eu contasse que não era isso que eu queria. Por quê? Porque eu dançava, eu fazia parte de um grupo de dança que, inclusive, no ano de 2001, nós competimos no Festival de Dança de Joinville. Eu sempre gostei muito dessa atividade, mas eu sabia que isso era algo paralelo, não era isso que eu queria como profissão. Por quê? Porque aos 11 anos de idade, eu tive a oportunidade de fazer uma visita a uma avó de coração que estava internada em uma UTI adulto, em Curitibanos, e lá eu fui muito bem acolhida pela equipe de enfermagem. E da forma que elas me receberam, me orientaram, eu percebi que era isso que eu queria para mim. Eu queria, sim, acolher as pessoas, orientar as pessoas, tratar as pessoas com empatia. Então, desde cerca de 11 anos, era isso que tinha no meu coração, trabalhar na saúde com cuidado. E a dança, ela veio, sim, como algo importante até hoje. A dança é algo que me traz muita alegria, mas não foi o que eu escolhi como profissão. E aí eu escolhi enfermagem. A enfermagem, na época, a graduação era um curso com 4 anos, então de 2002 a 2005, eu estudei várias especialidades. E, nesse momento, já a saúde materno-infantil, a obstetrícia, os cuidados com os bebês já me despertaram um pouco de interesse. Eu morava em frente a uma unidade de saúde que atendia o público materno-infantil e eu desenvolvi um projeto com gestantes para que durante a gestação, na sala de espera, elas pudessem receber orientações com relação ao parto, como que seria aquele momento do nascimento. Também na graduação, num período de férias, eu fiz um estágio voluntário em uma maternidade no município de Três Barras, que
tinha o prêmio do Hospital Amigo da Criança, o prêmio Galba de Araújo, e lá eu me dediquei ao setor de neonatologia e o acolhimento às famílias, com principalmente o tema de aleitamento materno. Em 2005, me formei, me graduei em enfermeira na Universidade do Contestado, em Canoinhas. E o primeiro emprego foi voltado para a área de emergência, não foi diretamente a área materno-infantil. Então, por um tempo, eu trabalhei como instrutora numa empresa de emergência, também como resgatista em ambulância e como instrutora em campo simulado de guerra na aeronáutica. Era uma área de emergência que sempre também me chamou muito a atenção, porém, eu trabalhei só logo após formada. E aí eu fui para a saúde da família, para a estratégia de saúde da família em São Bento do Sul. Lá, eu trabalhei com uma pediatra, a doutora Setsuyo, que era médica da minha equipe, e com ela eu conheci esse universo materno-infantil, eu aprendi a fazer consulta de pré-natal, em São Bento do Sul, na época já, com o programa do Ministério da Saúde, o pré-natal de baixo risco era feito por enfermeiro, e também puericultura, acompanhamento de crianças de 0 a 2 anos. Então, aqui está a técnica de enfermagem que trabalhava comigo, a Carla, e por mais de um ano eu trabalhei em saúde da família, com sala de vacina e atendimento nos programas do Ministério da Saúde. E aí vim para a Mafra. Fui aprovada no concurso estadual para atuar na maternidade Dona Catarina Cus, em Mafra. Então, desde 2007, eu trabalho na área de maternidade e é onde, até o momento, eu trabalho presenciando o milagre da vida. Então, a maternidade, ela me trouxe essa experiência com relação ao cuidado desde o período gestacional. Eu participei da implantação da UTI neonatal, isso no ano de 2008, trabalhei por quase 9 anos na UTI neonatal, e depois trabalhando mais na área de gestão, que é onde eu estou agora, fazendo uma ponte entre todos os setores. Né? Aqui algumas imagens, a maternidade ela é uma instituição estadual pública que tem 100% SUS, que trabalha com parto humanizado, que tem também uma área de alto risco neonatal, além da UTI, tem a unidade de cuidados intermediários, a unidade Canguru. Tem uma foto aí mostrando o programa Rádio Maternidade, que é um programa que a maternidade por muitos anos contribuiu com a comunidade, falando sobre aleitamento materno, falando sobre cuidados com o bebê e falando sobre todo esse momento da espera, do período gestacional e da importância não só da mãe, como da família, se preparar para esse momento. E aqui também tem uma foto, mais à direita, minha gestante, fazendo capacitação, trabalhando com as equipes, que é uma foto um pouco mais recente. Aqui eu trago para vocês uma frase de Michel Audin, que fala que para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer. Isso é um dos princípios no meu dia a dia. Trabalhar na maternidade é algo que faz com que a gente pense no futuro. Estamos ali recebendo o futuro. Os primeiros instantes de vida, são as primeiras experiências daqueles bebês, daquela família que também está nascendo. Então, é um momento singular que faz com que todos os dias, enquanto profissional, a gente lembre da responsabilidade e do porquê estamos onde estamos. Eu também não posso deixar de falar desse tema, que é um tema que traz grande reflexão e que a gente precisa trabalhar principalmente com prevenção, que é um dos motivos da live de hoje, estar falando sobre cuidado seguro com bebês, que é o Novembro Roxo. Nós estamos começando agora o mês Novembro Roxo, porque esse mês ele é tão importante. Ele fala muito sobre a prevenção da prematuridade. Muitos bebês prematuros nascem todos os anos. As estatísticas nos apontam que 1 em cada 10 bebês nasce prematuro. Então, é um número muito grande. E boa parte desses nascimentos são nascimentos que talvez poderiam ter sido evitáveis. Né? Então, a importância de se ter aí um pré-natal de qualidade e atenção a vários sinais durante a gestação. Eu não vou me nesse tema, porque já seria uma outra live, mas eu preciso falar desse tema, porque é um tema silencioso,
todo ano tem uma campanha na Rede Nacional de Prematuridade, e esse ano o tema da campanha é acesso a cuidados de qualidade. Então, é importante que todas as famílias, todos os bebês tenham esse direito de ter acesso a um cuidado de qualidade. E aí eu estendo esse tema a toda a maternidade, não só os bebês prematuros, que todos os bebês tenham acesso a cuidados de qualidade, que todas as famílias possam fornecer um cuidado de qualidade. E a partir de hoje, vocês que vão estar aí recebendo informações, vão poder prestar um cuidado de qualidade, uma assistência com mais qualidade. Ainda finalizando a jornada, em 2011, eu concluí uma pós-graduação no Instituto Pequeno Príncipe, que é de cuidados com bebês. Essa pós-graduação ela me trouxe uma grande experiência, porque o Hospital Pequeno Príncipe, que fica em Curitiba, ele é um instituto que ele é referência na América Latina e que crianças de todo o Brasil e outros países acabam vindo para serem atendidos nesse hospital. Então, eu já tinha paixão pelo cuidado com o bebê, e nessa pós-graduação eu fui me especializar para que, sim, eu pudesse oferecer um cuidado com mais qualidade, uma orientação com maior qualidade, receber as famílias com maior qualidade, ser uma profissional com maior qualidade. E também em 2016, eu ganhei uma bolsa do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa para fazer uma pós-graduação na área de segurança do paciente. E é aí que eu estou aliando o nosso tema de hoje, o cuidado com o bebê, um cuidado de qualidade, um cuidado seguro, para que a gente possa oferecer segurança. Nessa foto, eu estou com um grupo de alunos, porque além de trabalhar na maternidade, até o início desse ano, eu também era professora no curso de graduação de enfermagem, e nós fazíamos visita, eu levava os alunos para conhecer o Hospital Pequeno Príncipe na disciplina de saúde da criança, que foi uma disciplina que por 10 anos eu fui professora, e por escolha, esse ano eu optei por ficar só na maternidade, para poder ter mais tempo livre. Então, fica aí a lembrança com os alunos. E aqui eu acho que talvez a missão, o papel que eu me sinto mais importante. Então, além de profissional, além de filha, de esposa, eu sou mãe da Laura. Então, está aqui a Laura no forninho ainda, né, um presente que eu ganhei de uma colega, que foi a pintura da barriga. A pintura da barriga foi feita no domingo, dia 8 de outubro, no dia 9, a Laura começou a dar sinais de que ela queria nascer. E ela nasceu no dia 11, no dia do meu aniversário. Então, quem me conhece sabe o quanto eu amo comemorar o meu aniversário, e esse foi o melhor aniversário, né? Porque eu estava com o meu presente já nos braços. E aqui é uma foto da minha família, né? Ela já completou um aninho esse ano, e eles são o motivo de eu estar aqui hoje. Né? Eles que me incentivam, eles que fazem com que eu queira ajudar outras famílias a ter esse privilégio de, mesmo que a maternidade traga desafios, que um dia é diferente do outro, cada dia são novas descobertas, mas que as mães possam estar seguras para estar identificando uma situação de risco, ou principalmente para estar prevenindo uma situação que, de repente, vai trazer algo indesejado. Eu digo que para esse papel a gente nunca vai estar pronto, né? Eu digo que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, mas essa mãe ela não nasce pronta. Essa mãe ela está em constante processo de formação. Então, o conhecimento, a orientação, a busca por esse acesso é algo que ninguém pode fazer por você. É a mãe mesmo que precisa ter esse sentimento de pertencimento, de que esse talvez seja um dos seus papéis mais importantes, não que os outros não sejam, mas o bebê ele nasce totalmente dependente. Então, é indispensável que ele tenha pessoas preparadas ao seu redor para estar fornecendo o mínimo que ele necessita para a sua sobrevivência. Então, como mãe, é um local que eu sei que eu sou insubstituível, e é onde a cada dia eu procuro ser alguém melhor
tanto para fornecer o melhor para ela, mas também para inspirar ela a ser alguém melhor. E o fato é o seguinte, nós teremos aqui uma tarde, talvez, com temas que vão surpreender vocês, e eu quero dizer, antes de tudo, que informação não é julgamento. Eu trarei aqui, talvez, algumas coisas que, de repente, vocês não concordem, mas que eu preciso falar, porque não é a minha opinião, eu trouxe toda essa minha jornada para que vocês entendam que não é a Fernanda mãe só que vai estar se manifestando. É claro que toda a minha experiência como mãe foi imprescindível para que eu tomasse essa decisão de vir nas redes sociais e de trazer esse meu outro lado como alguém que possa estar contribuindo para a sociedade. Eu trago isso baseado em ciência, baseado em evidência, em todos esses anos de estudo, desses mais de 17 anos que eu tenho de experiência trabalhando em uma maternidade de qualidade, em uma maternidade que presta um serviço seguro, um serviço de excelência, e é isso que eu estarei oferecendo aqui, tá? Não é julgamento, também não se julguem, porque enquanto mãe, enquanto pai, a gente se cobra muito, mas a partir do momento que se tem informação, é que a gente pode se policiar e melhorar o comportamento. Se não tinha informação antes, não tem por que haver esse tipo de cobrança. Então, não se cobrem tanto se eu trouxer aqui coisas que, de repente, vocês, inclusive, já fizeram, ou com outros filhos, ou com o filho que vocês já têm. É de hoje para frente. Por isso que eu pedi caneta e papel, para que vocês façam as anotações, e que, a partir de agora, possa haver um cuidado mais seguro, baseado em evidência, não é opinião da mãe Fernanda, que é a enfermeira Fernanda, trazendo para vocês de forma simples, enxuta, porque a gente não tem um período muito extenso, mas eu selecionei coisas que eu tenho certeza de que são importantes, são cruciais para o crescimento saudável da criança. Então, agora eu separei 5 erros que muitas pessoas cometem nos cuidados com o bebê sem saber. Sem saber porque aprenderam assim, sem saber porque foi dessa forma que te orientaram, ou sem saber porque foi instintivo e fez da forma que achou que era melhor. Primeiro erro, cobrir o bebê excessivamente. Eu trouxe aqui até alguns prints de reportagens. A intenção aqui não é causar terrorismo. Semana passada ainda eu li algo sobre fazer terrorismo com as mães. Não façam terrorismo com as mães. Estavam falando sobre a creche, quando eu li a respeito disso. A intenção não é fazer terrorismo, é trazer os fatos, as evidências, para a gente ver o quanto pequenas ações fazem a diferença e o quanto talvez seja simples até fazer um cuidado seguro, mas a informação ela precisa ser dita. Então, não se deve cobrir excessivamente o bebê. Por que é um erro? Porque o excesso de roupas ou cobertores pode causar o superaquecimento no bebê, o que aumenta o risco de síndrome da morte súbita infantil. Então, aqui entra um combo. Não se pode encher a criança de cobertores ou colocar muita quantidade de roupa, touquinha, principalmente aqui relacionado ao sono. Para dormir, os protetores de berço, naninha, bichinho de pelúcia, ou até mesmo algumas pessoas às vezes preferem deixar a criança dormindo no bebê conforto, a criança adormeceu no carro, deixa ainda no carro. Aqui, o superaquecimento é um problema, tá? Porque, mas a criança não sente frio? A criança, ela sente praticamente o mesmo frio que nós sentimos. Ela tem uma dificuldade maior em perder calor e produzir calor. Não é que ela sinta mais frio do que nós. Ela tem a mesma sensação do ambiente que a gente. Ela tem dificuldade, sim, em se aquecer sozinha, ela ainda não produz tanto calor, mas se ela estiver muito cheia de roupa, ou se ela estiver muito cheia de coberta, ela não consegue perder esse calor. Quem já teve bebê ou tem bebê pequeno deve perceber que eles transpiram muito na cabeça, eles têm bastante suor
na cabeça, no cabelinho. A cabeça é uma superfície grande em que a criança perde mais calor nessa superfície, mas o restante do corpo, os poros, quase não transpiram. Ela tem essa dificuldade em eliminar o calor. Então, se o bebê fica muito aquecido, pode acontecer o que eles chamam de síndrome da morte súbita infantil, né? Que são aqueles bebês que morrem dormindo e não se sabe direito a causa. Um dos fatores que pode evitar é esse cuidado, o cuidado com excesso de roupa, o cuidado com coberta, o cuidado com outros objetos que, além de produzir, né, muito calor, o que eles podem fazer? Principalmente os bebês menores. Se a coberta vai no rosto, se a naninha fica no rosto, ou se ela acaba virando um pouco a cabecinha e apoia no protetor de berço, a criança não tem o reflexo de rolar, de retirar a cabeça de onde está tampando a sua respiração, e aí ela vai asfixiar. Além de ela estar, às vezes, cheia de roupa, ela pode também estar se pressionando em uma outra superfície, ela não consegue fazer o movimento de afastar, de rolar. Quando a criança aprende a rolar, quando ela começa a rolar, também tem que ficar de olho, porque ela não pode virar de barriguinha para baixo, porque essa posição também é uma posição que dificulta a sua respiração. Fernanda, então, como que é o ideal da criança dormir? Com a mesma quantidade de roupa que a gente está, cuidando da circulação de ar, para não ter corrente de ar, janelas, né? Se for um ambiente assim que no dia esteja mais frio. A posição dela é de barriga para cima, vocês já devem talvez até ter visto campanha, se não viram, anotem e procurem este lado para cima. O nome da campanha, tem um bebezinho com um body escrito esse lado para cima na campanha, dizendo que a criança tem que dormir de barriga para cima. Porque essa é a posição que aqui na garganta, onde ela respira, vai ter uma abertura e ela não vai ter dificuldade para respirar. Se ela tiver de barriguinha para baixo, ela vai ter dificuldade para respirar, porque ela vai baixar um pouco o queixo e a região aqui do pescoço vai ficar prejudicada. E também se ela estiver apoiada em outras cobertas ou com excesso de roupa, essa produção maior de calor pode fazer com que ela tenha prejuízo. Talvez alguns de vocês já devem ter visto o saco de dormir. Pode usar? Pode usar o saco de dormir, mas muito cuidado quando for comprar o saco de dormir, porque ele não pode ser um envelope que você envelopa a criança. Ele precisa ter um espaço para colocar os braços da criança ou para fora, ou que ela vista, para que ela não deslize dentro daquele saco. Ela tem que ficar com cabeça e pescoço para fora do saco. E cobertor, o ideal é que a gente aqueça a criança com roupa e não com coberta. Por quê? Porque os índices, eles são alarmantes. Mais de 3 mil crianças no Brasil vão a óbito por ano por superaquecimento, por essa morte, síndrome da morte súbita infantil que acontece. Nos Estados Unidos, as estatísticas falam em mais de 4 mil crianças que vão a óbito por superaquecimento. Aqui, alguns manuais, quem quiser fazer print aí da tela, são alguns documentos, então aqui não é a opinião da Fernanda, alguns documentos que falam sobre esse sono seguro, algumas recomendações com relação à prevenção dessa morte súbita, para que menos crianças sofram esse risco, porque se essas mães, se essas famílias soubessem e conseguissem posicionar o seu bebê de maneira segura, essas 3 mil mortes que nós temos por ano no Brasil seriam evitadas. Então, a solução, vestir o bebê de acordo com a temperatura do ambiente. Erro 2, dar outros líquidos ou alimentos antes dos 6 meses. Até os 6 meses de idade, a criança ela deve receber leite materno. Por algum motivo, às vezes algumas mães não conseguem manter apenas o seu leite e acabam adotando o que a gente chama de aleitamento misto, então o leite da mãe mais fórmula ou apenas fórmula. Mas até os 6 meses é esse o alimento que o bebê precisa receber. Por quê? Porque ele não está pronto ainda para receber outros tipos de alimento. O seu sistema digestivo ali, o estômago, a barriguinha não está pronta
para receber comidinha. Tem que ser o leite. O leite, ele é mais fácil para digerir. A criança, ela acaba mamando com mais frequência do que a gente come, mas é porque a digestão é rápida, porque o leite é rápido. Mas ele é um alimento completo, ele é um alimento nutritivo que vai manter as necessidades do bebê. Isso é recomendação internacional, não é nem só no Brasil, é no mundo que as crianças até os 6 meses devem receber apenas leite. A partir dos 6 meses, isso precisa ser avaliado. Nós temos algumas exceções antes dos 6 meses, mas isso deve ser por recomendação do pediatra. Às vezes a mãe começa a trabalhar antes e aí precisa antecipar um pouco. Tem que ser individualizado e avaliar cada criança, se essa criança ela está pronta. Geralmente é adicionado fórmula e não alimento para esse bebê. Quando que a criança vai começar a receber alimento? A partir dos 6 meses, mas ela também precisa ser avaliada com relação ao seu desenvolvimento. Ela precisa já estar mais firminha, cabeça e pescoço mais firme, ela precisa ter reflexos de busca, ela tem que mostrar interesse para receber a comidinha, e dos 6 meses a 1 ano é uma introdução alimentar. Significa que o bebê vai continuar recebendo o leite da mãe ou a fórmula, esse vai ser o alimento principal. A introdução alimentar é uma apresentação da comidinha para o bebê, não é a refeição principal. Então, o bebê precisa do leite ainda até 1 ano. Então, não deve haver uma preocupação com relação ao fato do bebê não estar comendo muito, de não estar aceitando todo o alimento que é oferecido. Ele vai estar conhecendo as comidinhas, mas a sua nutrição até 1 ano é de leite. E a partir de 1 ano, ainda é recomendado que no mínimo até os 2 anos, se for possível, essa criança ainda mame, porque os nutrientes, eles são muito superiores, porém associado à comidinha. Então, é importante que a gente não ofereça nem água, tá? É o leite apenas até os 6 meses. Por quê? Tem risco. Aí tem alguns prints que eu fiz com relação ao risco de a gente estar oferecendo outros alimentos para o bebê. Então, por que é um erro? Porque pode comprometer a nutrição do bebê, que deve ser exclusivamente amamentado ou alimentado com fórmula nesse período. Então, 0 alimento. Ah, mas um chazinho. Qual que é o problema de se ofertar outros líquidos, como chá, outras bebidas ou outras comidas? Além da criança não estar pronta para receber esses alimentos, o chá, por exemplo, ele é uma caloria vazia, ele não vai ter os nutrientes necessários. A criança vai estar com a barriguinha cheia de chá e não vai ter espaço para o leite. Então, ela vai pular aquela refeição, aquela dieta. Então, isso vai privar o bebê dos nutrientes que ele deveria estar recebendo do leite. Então, por isso que esses outros alimentos, além de prejudicar, eles também vão comprometer os nutrientes que a criança estaria recebendo. Então, qual que é a solução? Que até os 6 meses, o leite materno ou a fórmula infantil já contém toda a água e nutrientes que o bebê precisa. Então, é isso que ele vai receber até os 6 meses. Ah, Fernanda, mas tem exceções? Às vezes, a criança que está recebendo apenas fórmula, ela fica um pouco ressecada, se ela mora principalmente em regiões mais quentes. O Brasil, ele é muito diferente de temperatura. Se mora numa região mais quente, às vezes a criança perde mais líquido de outras formas. E aí, às vezes o pediatra recomenda um pouquinho de água só para ajudar essa fórmula a ser digerida. Mas, reforço, com orientação do pediatra, isso precisa ser avaliado bebê por bebê, não é uma regra. Então, aqui também mais alguns documentos, quem quiser faz print para procurar, guias falando com relação ao momento certo de se estar oferecendo outros alimentos para o bebê, e não estar introduzindo isso sem recomendação. Erro 3. Troca de fralda com lenço umedecido e elevar as pernas da criança. Por que é um erro? Causa aumento da pressão abdominal, pode gerar desconforto, vômito, microaspirações e até hemorragia intracraniana em prematuros. E pode também causar irritação na pele, o lenço. Então, primeiro erro é a posição. Não se deve erguer as perninhas do bebê no momento da troca de fralda. A gente tem que rolar de ladinho. Rola de ladinho,
desliza a fralda, rola do outro lado, estica e ajeita a fralda naquele outro cantinho. Não ergue as pernas. Por quê? Porque a gente vai estar comprimindo ele, vai estar aumentando a pressão. É mais ou menos um exercício que a gente pode fazer refletindo o que seria de nós se a gente ficasse o tempo todo erguendo as pernas, principalmente depois das refeições, que geralmente a criança está com a barriguinha ali cheia de leite. Então, além da sensação desagradável, que às vezes a criança vai ficar um período com desconforto, com dor de cabeça, porque vai empurrando o sangue, a pressão para toda aquela região da barriguinha, do tórax e da cabeça. E os bebês prematuros podem, inclusive, fazer sangramento, hemorragia na cabecinha por conta dessa pressão aumentada de estar erguendo as pernas. Então, a gente deve lateralizar e não erguer as pernas. E o lenço umedecido, ele é algo industrializado, ele tem componentes químicos que a pele do bebê é sensível e pode ter irritações, então vai aparecer umas bolinhas, vai ficar vermelho, ou até mesmo a assadura, que às vezes popularmente as pessoas acham que a assadura é algo normal, é algo comum, não é, precisa ser avaliado, principalmente se essa assadura ela for frequente. Aqui, então, estão os documentos oficiais, falando com relação aos cuidados, principalmente com relação aos cuidados com a pele do bebê, e aí a solução. Então, lateralizar o bebê na troca de fralda, então rola o bebê de ladinho no momento de fazer a troca de fralda, e utilizar gaze. Aqui eu coloquei 3 opções, pode ser gaze, que a gaze já vem cortadinha e está pronta, pode ser disquinho, bolinhas de algodão, ou pano descartável, que tem alguns panos que são para banho de leito, que acaba, inclusive, sendo mais barato do que comprar o lenço umedecido, e utilizando eles com água morna. Fazendo a higiene dessa forma, a gente consegue manter a pele do bebê mais protegida e ela não vai absorver, porque os lenços, além de ter composto químico, alguns ainda são perfumados. Então, tudo aquilo acaba sendo absorvido pela pele do bebê e não tem um enxágue, não é retirado. Então, além de umedecer e, na maioria das vezes, ser geladinho, ainda vai causar essa irritação. Eu brinco que o lenço umedecido ele deve ser utilizado apenas quando for passear, em último caso, em situações em que não haja a possibilidade de estar levando a água ou tendo a água com o paninho. Erro 4. Permitir visitas nos primeiros dias do bebê. O que é o detalhe da visita? Por que é um erro a visita? Porque a visita, ela pode comprometer a saúde do bebê que ainda não tem o sistema imunológico bem desenvolvido. E, tendo contato com adultos doentes, mas sem sintomas, a criança pode ficar doente. Então, aqui, a live toda poderia ser só sobre esse assunto, que é um assunto polêmico. A criança, ela precisa de um ambiente protegido, ela precisa de um ambiente em que ela não seja exposta a agentes causadores de doença. E aí tem gente que diz, quanto antes tiver contato, antes vai ter imunidade. Gente, uma criança pequena, um bebê ele com poucos dias ou meses, para adquirir imunidade, às vezes ele vai precisar, inclusive, de uma internação hospitalar, porque ele não é com um remedinho caseiro, com simpatia, que vai conseguir resolver, principalmente as doenças virais, as doenças respiratórias, que não tem tratamento e tem que esperar passar. E aí a criança, às vezes, precisa ser hospitalizada. Quem acompanha a TV deve ter visto, ou se não viu, preste atenção. No Brasil, nós temos poucos leitos de internação para bebê, poucos leitos de internação para crianças. Então, o que puder ser evitado, deve ser evitado. E, às vezes, o adulto, ele não está com sintoma, né? Está com o nariz ali um pouco escorrendo, a garganta enroscando um pouco, mas ele não está doente. Porém, nós já temos uma imunidade adquirida, a gente já tem essa proteção e, para nós, aquele vírus, ele não vai causar doença. Mas a criança, sendo exposta, ela pode adoecer e pode, inclusive, ficar em quadros graves de alteração respiratória, precisando, inclusive, de respirador, de equipamentos para ajudar ela a passar por isso. Então, o que é ideal? Que a gente tenha um período de proteção, que, inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que
só a partir dos 2, 3 meses de idade, essa criança ela seja exposta a outras pessoas que não seja o ciclo familiar. Então, isso vale tanto para visitas em casa, quanto a saída do bebê de casa. Então, a saída para ambientes coletivos, como shopping, supermercados, principalmente ambientes fechados, que isso só aconteça depois. Esse período é um período em que a criança já vai ter recebido algumas vacinas e o sistema dela já está se adaptando à vida fora da barriga. Antes disso, é importante que isso seja uma decisão familiar. E aqui eu falo familiar, que a família é o pai, a mãe e o bebê, se tiver algum irmãozinho, quem mora na casa. O restante são parentes, amigos, conhecidos, vizinhos, não são pessoas do convívio ali do dia a dia. Então, é preciso decidir isso pensando na segurança do bebê e otimizando. Ah, mas tem aquelas visitas que não tem como dizer não. Isso depende. Dá para dizer não, sim, e se a pessoa souber o motivo, talvez, inclusive, ela vai ajudar a conscientizar os demais. Mas tem algumas pessoas que, às vezes, a família faz questão, mora na mesma cidade, uma visita rapidinho, ou até alguém que vai ser um apoio para ajudar a mãe naqueles primeiros dias, ajudar a cozinhar, ajudar a limpar a casa. O que eles recomendam? Que seja uma visita rápida, uma visita que não dure mais do que 30 minutos, que as pessoas utilizem máscara, que as pessoas higienizem as mãos, usem álcool gel, mantenham uma distância do bebê, evita pegar o bebê no colo. Quem é fumante, quem fuma, não pega o bebê no colo, para evitar essa exposição, evitar esse contato. Hoje em dia, com a internet, com o celular, está muito mais fácil de poder mostrar a criança aos parentes, e aí essas visitas que, de repente, os pais fazem questão, que seja de uma maneira combinada, que as pessoas estejam saudáveis, que não estejam com o nariz escorrendo, com a garganta enroscando, que não estejam com dor de barriga, com vômito, com nada que possa fazer mal para o bebê. Que às vezes, inclusive na família, existe essa cultura de que tem que visitar meio que por obrigação, porque se não for, os pais vão se ofender que ninguém deu bola. Hoje em dia, a informação ela está muito mais atualizada, com a pandemia melhorou bastante, e isso precisa ser falado. Com relação a essa visita com segurança. Então, visitas rápidas e também muito cuidado com o toque no bebê. As pessoas têm o hábito de pegar na mãozinha do bebê. O pegar na mão daria outro workshop para nós, porque são momentos de muito contato em que a criança ela leva muito a mãozinha para a boca, ela está nesse reflexo de descoberta, com reflexo de sucção, de busca ativa, e se ela foi tocada por alguém que não estava com as mãos higienizadas, ou mesmo que higienizou, não tem como esterilizar a mão, não tem como matar todos os bichos da mão, essa criança ela vai ter contato com o que tinha na mão da outra pessoa. Então, tem campanhas até que falam, em mão de bebê não se pega, mão de bebê não se beija, não se tem contato, é só o pai e a mãe mesmo, o irmãozinho, as pessoas ali mais próximas, e que com todo cuidado, estando saudável, higienizando as mãos, para que sim, seja um toque seguro, um cuidado seguro. E aí fica uma reflexão, antes de a gente partir para o nosso quinto erro, que a prevenção, ela pode ser aliada nesses 4 momentos. A gente precisa pensar em forma segura de a gente estar conduzindo os bebês, seja na hora de colocar o bebê para dormir, seja pensando com relação à amamentação, seja no momento da troca de fralda, ou seja no momento de receber ou não visita, sair ou não sair com o bebê de casa. Se a gente atua na prevenção, muitas vidas são preservadas. Aqui, trazendo só um dado, eu fiz o print da reportagem falando que 22 mil bebês morrem no Brasil no primeiro ano de vida, e muitas dessas mortes seriam evitadas se essa família fosse bem orientada, porque não são mortes intencionais, são situações de desespero, são situações de dor, são situações de muito sofrimento, em que ficam as lembranças, que fica a saudade, mas que foram situações que aconteceram, e às vezes a família não sabe nem explicar como que aconteceu. Então, quando a gente trabalha de forma segura, oferecendo um cuidado seguro para o bebê, oferecendo orientações seguras para essa mãe, para esse pai, a gente consegue trabalhar com a prevenção. Nós precisamos atuar antecipando a situação.
Tem situações em que dificilmente, talvez, seriam evitáveis. Às vezes tem bebês que precisam ser internados depois que vão para casa, mas é um momento que a família, ela precisa ter certeza de que, sim, né, ela deu o seu melhor, e com certeza dá o seu melhor, mas quando recebe orientação, quando tem esse apoio, quando tem esse suporte, tem uma certeza maior de que sim, eu fiz o máximo, eu fiz o possível. E aqui eu falo com relação ao preparo, não existe uma fórmula mágica para preparar uma mãe, para preparar um pai. Existe sim a intenção de ser alguém melhor, existe sim a intenção de buscar ajuda, e essa ajuda, ela precisa ser de forma qualificada para que essa prevenção, ela seja aplicada, sim, na prática, e não seja só uma notícia dada depois. Então, o erro 5, não ter uma orientação especializada. Eu falo isso por quê? Porque, às vezes, se pensa em tanta coisa durante a gestação, o quartinho do bebê, o enxoval, se vai querer parto, se vai querer cesárea, fazer plano de parto, um pré-natal de qualidade, mas não se pensa muito no depois, porque não uma questão instintiva. Às vezes dizem, amamentar é fácil, é um instinto, a mulher já nasce com esse instinto. Não, a amamentação não é fácil. A amamentação precisa de uma rede de apoio, de um suporte, para que essa mulher tenha condições, sim, de amamentar o seu bebê até os 6 meses exclusivamente, e que isso possa ser estendido depois. E assim como os outros cuidados, a questão do sono, a questão do banho, a questão do apoio no crescimento e desenvolvimento, nos saltos de desenvolvimento, nas fases de crescimento, para que, sim, nasça um bebê e nasça pessoas melhores, nasça uma mãe, nasça um pai, que vai estar em constante processo de formação. Então, ter um preparo para isso é essencial. E não necessariamente pensar apenas no antes, mas pensar no depois, como que vai ser. Então, todo o planejamento que às vezes se faz com relação a como vai ser depois para voltar a trabalhar, quem que vai ficar comigo em casa me ajudando, como que vai ser o cuidado com o bebê após o nascimento, porque esse bebê dentro da barriga, ele não chora. Uma coisa muito triste que se fala muito para a mãe é: aproveita para dormir enquanto o bebê está na barriga, porque depois você não vai dormir mais. Isso é algo desnecessário. O que talvez deveria se dizer para essa mãe é: parabéns, o que você precisa para essa sua espera, o que você precisa para essa chegada, e não essas piadinhas que a gente tem muito forte na nossa cultura de normalizar as dificuldades, de normalizar o reclamar. Precisamos reclamar menos e agir mais, buscar mais soluções. Isso quando for conosco e também nos colocando à disposição para as outras pessoas. Porque, sim, a vida não será a mesma, mas não significa que aquela vida anterior acabou. Não significa que vai mudar para pior. Ela muda para melhor, mas a gente precisa estar preparado para que essa etapa, ela seja, sim, vivida na sua intensidade e que não passe o tempo e depois se reflita: eu deveria ter aproveitado mais. Esse é um momento, sim, para aproveitar. Esse é o momento para viver intensamente cada momento. É o momento de desacelerar, é o momento de curtir, é o momento de viver isso na sua plenitude. E não normalizar a reclamação. Não precisa ser ruim, mas que a gente se prepare também para todo esse desafio. E aí eu me coloco à disposição. Eu posso ajudar. Além desses temas, tem muito mais coisa que a gente precisa falar. E isso não precisa ser vivido sozinho, isso não precisa ser passado de maneira que a mãe se sinta perdida, que o pai se sinta perdido. E aí eu apresento para vocês um método que eu criei, que é o método Meu Bebê Precioso. Um nome muito sugestivo, que é dessa forma que eu vejo essa espera do bebê, é dessa forma que eu vejo esse momento como sendo, sim, um momento precioso, um momento em que talvez os meses até os primeiros anos de vida da criança serão diferentes para a mãe e para o pai, mas são momentos preciosos, são momentos que passam rápido, são momentos que precisam ser vividos da melhor forma possível. E aí eu me coloco à disposição para
te ajudar. Para você que quer ter uma maternidade segura e evitar erros comuns, como esses erros que eu citei como exemplo, para você que quer cuidar do seu bebê com todo amor e carinho, com orientações atualizadas, para você que quer fazer isso sem sair de casa, com medidas simples e baseadas em ciência. São medidas comprovadas e não medidas de opinião. Né? Eu sou uma profissional de saúde que tem um conselho que me representa e que me fiscaliza, e quem me conhece sabe o quanto tudo que eu faço eu vivo na sua intensidade, na sua seriedade, como deve ser. O meu marido está aí diz que às vezes eu levo as coisas muito a sério, mas é porque precisa ser sério. E enquanto profissional, enquanto enfermeira, enquanto mãe, eu sei o quanto esses bebês eles são preciosos, o quanto cada filho é precioso para você, o quanto quem está aí gestante é precioso esse momento. E esse momento, ele pode ser partilhado. Então, a meta é clara, é te ajudar a descomplicar os cuidados com bebês desde o nascimento até 1 ano. É um método que ele se sustenta em alguns pilares. Tem muitos temas que abordam o crescimento e desenvolvimento da criança, mas esses são pilares que são essenciais para que a gente consiga manter o desenvolvimento e o crescimento seguro e saudável. Então, a amamentação, então, desde o preparo até as dificuldades, os desafios, como manter a amamentação e por quanto tempo, como que faz depois, como que faz quando a mãe começa a trabalhar, que precisa retirar o leite, como oferecer esse leite com segurança para o bebê, os cuidados com o bebê nos primeiros dias de vida até 1 ano, então desde o cuidado com o biguinho, a troca de fralda, o banho, as cólicas, as possíveis alergias, as situações de observar o crescimento e desenvolvimento, porque hoje muito se fala de que cada bebê tem o seu tempo, cada bebê tem o seu tempo, mas é importante que se observe as fases de desenvolvimento. A gente não pode ficar esperando. Quando há sinais de possível atraso, é importante que os pais já busquem auxílio, uma atenção especializada para investigar ou para realizar estímulo para essa criança, para que ela não perca aquela janela de desenvolvimento. Então, não dá para a gente ficar esperando. Cada bebê tem o seu ritmo, porém, existem coisas que ele precisa realizar em determinadas fases. Se ele não faz, a gente tem que acender o alerta. E também cuidados com a mãe, porque a mulher não deixa de ser aquela pessoa, aquele indivíduo e aquela vida que ela tinha antes. E como que vai ser daqui para frente? Não acabou aquela sua vida antes, mas como encarar esse momento de forma que você entenda que nesse local você é insubstituível e que, sim, vai ser necessário conciliar isso com a sua vida e com a sua rotina e talvez com o ritmo, inclusive, que vai ser reduzido momentaneamente da sua rotina. Como que funciona o método? Então, além de se sustentar naqueles pilares, vão ter encontros mensais com conteúdos novos e oportunidades de tirar dúvidas. São encontros mensais ao vivo, para a gente estar falando sobre temas que são essenciais nessa fase da vida e que vocês terão a oportunidade de estar ao vivo esclarecendo dúvidas. Esses encontros, eles serão gravados, então será enviado um formulário antes do encontro para as alunas, que cada uma vai poder escrever ali as suas dúvidas, o que tem de interesse para saber sobre o assunto. Irei abordar no encontro todos esses temas e encerro a gravação. E aí conversamos para garantir a privacidade e o anonimato de cada uma, para não estar disponibilizando isso depois na plataforma. Eu deixo apenas o conteúdo gravado e a parte das discussões, da conversa, fica só em quem está no encontro ao vivo. Quem não puder assistir, depois tem a oportunidade de estar assistindo a gravação, porém, na gravação já vai ter esclarecimento de várias dúvidas, e também dá para assistir novamente depois, ou mostrar para alguém que você queira, que vai estar te apoiando e te ajudando nesse momento. Então, serão 12 encontros. Também terá um canal de acesso direto a mim, em que eu vou estar te acompanhando nesse processo, que vou poder estar te ajudando e orientando no decorrer desse período. Como resultado, você se sente segura e pode cuidar do seu bebê com todo amor e carinho, recebendo orientações atualizadas.
A partir de dezembro, além dos encontros que todo mês vocês terão, a partir de dezembro, eu estarei inserindo material de apoio em uma plataforma, que serão vídeos curtos, porque nesse momento, aulas extensas, eu entendo que não cabe na rotina da maternidade, mesmo quem está gestante tem bastante sono no finalzinho da gestação, e né, está cansada, e também na rotina de cuidados com os bebês, vídeos curtos e objetivos o que atende à necessidade dessa mãe. Também, durante todo o período de acesso, eu estarei inserindo atualizações na plataforma. O período de acesso é de 20 meses, então, começando agora no mês de novembro, 20 meses. Também teremos uma comunidade no WhatsApp, em que vocês vão poder compartilhar as vitórias de vocês, se ajudarem, esclarecerem as suas dúvidas. E também teremos bônus, além, então, do conteúdo sustentado em todos aqueles pilares, que são conteúdos que eu vou estar inserindo na plataforma, os encontros mensais, temos bônus. Esses bônus, eu digo que 80% deles não tem dinheiro que pague, porque são bônus exclusivos. As primeiras 3 pessoas que se inscreverem vão ter uma consulta, uma sessão individual comigo, em que eu vou poder estar atendendo a sua necessidade. Se você é gestante, a gente pode ver o plano de parto junto, o plano pós-parto, todo o seu planejamento, né, antes. Ou não, eu quero deixar para fazer depois. Então, a gente pode mais tarde agendar. Então, isso fica a critério de cada uma. E quem já está com seu bebê, não, Fernanda, não posso ficar esperando os encontros ao vivo. Preciso de um momento para estar urgente aqui, aliviando a minha ansiedade, porque tem muito palpite, muita gente aqui trazendo sugestões que eu não sei quem que eu escuto. Podemos sentar e resolver essa sua urgência. Também vai ter um curso de introdução alimentar, então ali, a partir dos 6 meses, como que a gente faz, e todo esse processo, até o bebê estar tendo todas as suas refeições no seu dia. Aqui, eu trabalho os 2 formatos, o método tradicional e um método que está trazendo o alimento em tiras, em fatias, o alimento maior já para a criança ir conhecendo. Também um curso de cuidados gerais com o bebê até 1 ano, então, além daqueles itens que já foram contemplados no curso, teremos um extra. Também, esse curso aqui está muito bom. Primeiros socorros na infância, então, aqui juntando aquela Fernanda, que logo depois de formada trabalhou na emergência e que percebe o quanto, depois que a criança começa a engatinhar, a gente precisa proteger ela dela mesma, né? Então, a criança ela vai crescendo e também vai crescendo os desafios para a gente estar vigilante, e mesmo depois de 1 ano, por isso aqui eu coloquei infância, não são acidentes só até 1 ano, então, todos os acidentes que a gente precisa estar de olho, seja acidente com animais peçonhentos, quedas, cortes, engasgo, afogamento, queimadura, são medidas que precisam ser trabalhadas, principalmente na prevenção, é isso que eu vou estar trazendo para vocês, mas quais são as medidas a serem adotadas quando o incidente aconteceu. E aí, né, depois desses bônus, quando que começa? Teremos uma aula inaugural no dia 23 de novembro, então hoje vai estar abrindo o carrinho, mas o carrinho vai ficar aberto alguns dias, e no dia 23 de novembro nós vamos ter uma aula inaugural ao vivo, em que eu vou estar conversando com vocês para a gente estar alinhando essas expectativas e já trazendo conteúdo nessa primeira aula, porque a gente não vai ter tempo para ficar fazendo só reuniões, precisamos produzir. Então, você pode fazer a sua inscrição e depois você vai receber um formulário. Esse formulário é com o objetivo de personalizar o curso de acordo com as suas expectativas. Então, o curso, ele não é, esse método que eu criei, ele não é um método que a Fernanda pensou sozinha. É um método que a Fernanda estruturou, porém,
ele será adaptado com as expectativas e com as necessidades de vocês. Por isso, vocês vão receber um formulário e, por meio do preenchimento desse formulário, eu vou saber, nós temos mais gestantes, então eu tenho que recuar um pouco e trabalhar também com as gestantes. Tem grupo misto, então vamos fazer, será encontros separados com gestantes, separado com quem já está com seu bebê. Então, qual é a necessidade do grupo? Eu preciso conhecer vocês, então não vou despejar um conteúdo que eu achei que é importante, é o que vocês querem, né? Então, se for necessário, a gente vai estar flexibilizando dessa forma para realmente conseguir acolher vocês e os seus bebês, que são muito preciosos. E aí, já convido para que vocês se preparem, porque desde a primeira aula, caneta e papel para a gente estar fazendo as anotações, e eu espero as dúvidas de vocês para estar preparando uma aula dentro do esperado. E aí, claro, né, o interesse de vocês, quanto que vai custar tudo isso. Então, o investimento para ter todo esse acompanhamento, todo o material de apoio, isso estruturado com a empresa que está me acompanhando, a empresa de marketing, o cálculo ficaria nesse valor, de 997. Mas, como eu prometi uma oferta especial, algumas pessoas já conversaram comigo antes com relação a isso, o valor para essa turma será um valor reduzido. Então, estamos com uma oferta de 12 vezes de R$ 59,58, um asterisco aí, porque acaba que a plataforma, a Hotmart, inclui um juro, e à vista com desconto por R$ 597. Quem tiver dúvidas, pode mandar no chat. Quem estiver no grupo de WhatsApp, o grupo ele é fechado, mas lá vai estar sendo enviado o link para vocês, para que vocês possam estar fazendo o cadastro e a gente possa estar alinhando as informações. E eu digo para vocês que depois desse nosso encontro, você tem 3 caminhos a seguir. O primeiro deles é esquecer tudo que foi falado, e continuar seguindo o seu caminho como você estava fazendo, apesar de que eu acho difícil, porque não tem como a gente desver, depois que vocês viram aqui as estatísticas e as orientações, acho que esse caminho é um caminho que ninguém vai seguir. O caminho que também vocês podem seguir é de continuar fazendo isso sozinho, com a ajuda das pessoas que estão ao redor de vocês, ou o terceiro caminho, que é seguir esse caminho comigo, em que eu me coloco à disposição para te acompanhar e tornar a sua maternidade segura, seguindo o critério de que a mãe, o pai e o bebê são os protagonistas, e sim, vocês precisam ter esse sentimento de pertencimento e viver esse momento, e não terceirizar isso e fazer de acordo com a opinião das outras pessoas, ou como vocês mesmos foram criados. Com o método, você vai evitar erros que são comuns e se tornar protagonista da sua história, e eu digo que quanto que vale isso? Não tem preço, Isso vale muito, você estar ali presente no momento em que o seu filho precisa. E aí eu finalizo esse nosso encontro dizendo para vocês que, mesmo sendo desafiador, mesmo talvez, na sua grande maioria, tendo a privação de sono, tendo as dificuldades. Essa semana eu tive a oportunidade de participar de uma palestra do Marcos Piangers, por incentivo do meu esposo. Talvez vocês devam lembrar do livro dele, que virou filme, O Papai é Pop. O Marcos, ele é uma pessoa que tem trazido muito com relação a vida em família, a importância da presença do pai, do papel da mãe na criação dos filhos, e que isso é algo que é o nosso futuro, é o futuro deles. Eles escolheram vir, a decisão de ser pais foi nossa, mesmo que talvez alguns não planejaram, mas as pessoas sabem como que faz neném, Então, se arriscaram e veio neném. Então, a partir do momento, assuma que o filho é seu. E aí, na palestra, ele trouxe muito essa questão da responsabilidade. Hoje, no mundo com as redes sociais, em que as pessoas ficam muito no celular, em que as pessoas dividem muito essa atenção com a televisão, com outras tecnologias, as crianças, elas estão nascendo órfãos, ou estão nascendo, literalmente, tendo a tecnologia, a tela, como babá, como cuidado. E não é isso que se espera. Se espera que, sim, a gente consiga fazer com que o mundo seja melhor para eles, que a gente seja alguém melhor para eles. E, no final, o Marcos estava recebendo as pessoas e assinando os livros, ele assinou meu bloquinho de anotações e ele escreveu essa frase,
O amor muda tudo. Então, com amor, a gente consegue fazer muita coisa. E esse amor, ele precisa vir embalado, com conhecimento, embalado, com confiança, para que a gente possa viver esse momento como ele deve ser vivido, sem culpa, sem cobrança, sabendo que a cada dia você foi a melhor mãe, você foi o melhor pai que o seu filho poderia ter. E é isso que eu acredito. Mesmo que, de repente, hajam percalços, mas que sim, a gente consiga dar o nosso melhor naquele papel que nós estamos executando. Espero você no método O Meu Bebê Precioso, espero você nas minhas redes sociais, para que sim, eu possa tornar a sua maternidade mais segura. Eu agradeço para você que ficou até aqui, e o pessoal vai estar conversando com quem está no grupo, quem não está no grupo, o link está na bio, para que vocês possam estar fazendo parte também desse momento. Eu agradeço e tenham uma ótima tarde. Obrigada aí, pessoal, estou vendo aí os coraçõezinhos, quem estava aqui no Instagram, quem estava na sala. Agradeço aí, tem muitos colegas aí também, profissionais, que fazem parte da Fernanda que eu sou hoje. Até mais.